depois que a gente fechou a parceria. Aí fechamos a parceria. Qual que era o receio? Você não falou o receio. Era ter uma taxa de pagar todo mês ali? Sim, o receio, imagina você que tem... você pegar 80% do seu faturamento de consultório na época e pagar uma mensalidade. Na época, 80% do faturamento ia ser a taxa. Ia ser a taxa. Aí eu falei, caraca... O faturamento era baixo, a taxa não é alta, não. Aí o que aconteceu? Eu falei, pô, o que eu vou fazer, né? Aí eu catei e falei, em média ali uns 80%, mas era isso. Aí eu falei, o que eu vou fazer, cara, se não tiver cliente? Aí o Rodrigo falou, não, fica tranquilo. Deixa comigo. Se eu não te mandar o valor X, você nem precisa me pagar. Isso aí a gente faz com a maioria dos parceiros. O parceiro tem ali, às vezes, o receio de ter a taxa de licenciamento dele ali todo mês. E ele não tem muita noção ainda como o negócio vai escalar depois da parceria. Então eu passo isso para os licenciados, é parceria. Eu não sou um prestador de serviço, é parceiro mesmo. Então eu prometo mesmo isso para eles. Se a gente não obter o resultado ali mínimo, eles não me pagam a taxa. Bom, enfim. E aí começou, graças a Deus começou a ir bem. Então assim, logo nos primeiros 4 meses, acho, eu já comecei a triplicar o valor do meu consultório. Legal, ficou mais tranquilo. Aí eu já fiquei mais tranquilo. Mas o legal, né, disso acontecer é que eu precisei aí de um tempo maior para administrar. E logo que aí quando a gente fez a parceria, tudo, já contratei um funcionário. E aí logo a gente vê que esse volume aumenta e a gente precisa de um tempo maior para administrar o consultório. O André teve que contratar o funcionário porque ele ainda estava no serviço público e nas aulas, né? O nosso modelo de negócio, inicialmente, a gente fala para o dono ali, para o fisioterapeuta atender, mas ele já se adiantou e contratou um profissional e acabou dando certo. O único problema da unidade do André foi que com 7, 8 meses de operação, veio a pandemia do Covid. Aí foi uma barra, né? Veio a pandemia, tudo incerto, ninguém sabia o que ia acontecer, uma pandemia deixando todo mundo maluco. A gente achava que era um mês, mais ou menos. Mês que vem passa, tal. E não passava. E como eu estava no serviço público, o serviço bombando, abarrotado, os profissionais de saúde ficando doentes, a população adoecendo, muita gente bem preocupada. E aí eu falei, a clínica não pode fechar, né? Sim. Tem que continuar. Sei que o primeiro mês aí a gente quase fechou totalmente mesmo. O segundo mês a gente já foi retomando e a unidade de saúde ali, ela manteve ali um certo faturamento. A gente fez basicamente no primeiro mês ali que a gente estava incerto, a gente praticamente fechou todas as unidades. Depois no segundo mês a gente viu que o negócio ia demorar um pouquinho mais, mas mesmo assim a ideia era 3, 4 meses. Aí falamos, vamos retomar os atendimentos, tomando os cuidados necessários. E a gente foi retomando um pouquinho a captação de clientes. A unidade de saúde saiu bem, ela não teve uma queda grande, ela conseguiu manter uma linearidade. Mas, André, queria voltar um pouquinho antes da pandemia. Você falou que o faturamento aumentou ali 3, 4 vezes. O que você acha, por que aumentou? Além da captação, mudou o seu processo de venda e mudou o mix de serviços que você tinha, né? Isso é bacana, né? Falar tanto do serviço quanto da venda, né? Quando a venda, por exemplo, eu não tinha a maquininha. Não usava a maquininha, você fazia como a cobrança? Era avulso, era só em dinheiro, cheque? Como que era isso aí? Como não tinha maquininha, era em dinheiro ou cheque, né? Então, e a gente não tinha assim, vamos fechar um tratamento com tantas sessões. A gente fazia avaliação, vamos fazer inicialmente e tal. Isso variava de paciente para paciente, né? E o paciente completava o ciclo ou ele desistia ali no meio do caminho? Ele tinha que ficar pagando? Alguns desistiam, porque como a gente trabalha num processo onde o paciente melhora muito rápido, mas ele tem que entender que essa melhora rápida ela vai acontecer, mas ele tem que prosseguir até ter um quadro estável. Ele não entende. Ele não entende, ele vai embora. Vai embora. Estou falando isso porque é o seguinte, todo mundo pensa no Instituto RV, né? A primeira coisa que chama atenção, como o André falou, é a captação de cliente. Mas eu vou além, existe um modelo de negócio, né? Eu falo que é um tripé, né? É o atendimento ao cliente, é a captação de clientes e é o treinamento também. Então o André começou a trabalhar com outros produtos, ATM, que ele não tinha conhecimento, e a gente dá esse treinamento. Hoje são mais ou menos 70 horas de treinamento. A questão do modelo de negócio, da forma de pagamento, é fundamental. O fisioterapeuta ele está muito atrasado. Tem fisioterapeuta ainda que não trabalha com a maquininha do cartão de crédito por causa da taxa. E ele não faz conta, né? Então o que acontece? Você cobrar avulso, é o que o André falou, às vezes o paciente vai lá, paga 2, 3 sessões de aliviador, foge.
Então você tem que criar um modelo de cobrança onde você garanta ali pelo menos o pagamento do valor da captação de cliente, o lucro que ele deseja ter, e você tem que dar condições para o seu paciente fazer esse pagamento. Não adianta eu chegar lá e falar, seu tratamento custa 2.000, 2.500 e o cara tem que pagar em dinheiro à vista, fazer um Pix ali. A maioria das pessoas não trabalha dessa forma. A gente pega o dentista, às vezes ele parcela em 30, 40 vezes, cara, um implante. E o fisioterapeuta não quer parcelar o tratamento, não quer facilitar o pagamento do paciente. Então, isso é uma mudança que eu tenho certeza que não é só a captação de clientes que a gente fez que aumentou o faturamento do André, mas foi ele começar a monetizar um pouco melhor com os pacientes que ele já tinha também. Sim, conseguindo monetizar melhor o paciente, eu acho que foi um dos fatores que fez também aí o aumento do faturamento da unidade.